Aleluia, aleluia, glória a Deus. Bom dia. Estou aqui mais uma vez. Aleluia, estava aqui meditando na palavra. Já faz mais ou menos uns 4 a 5 dias que eu venho meditando nessa palavra. E Deus fala conosco, né? Através da palavra. Então hoje, nesta manhã, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, retornando. Louvado seja Deus. Então, como eu estava dizendo, já faz uns dias que eu venho meditando nessa palavra e Deus fala no nosso coração, né? Vivemos uns dias tão difíceis, né? E a gente precisa meditar na palavra e também ter o cuidado de obedecer a palavra, né? Não é só ouvir, não é só falar, mas obedecer. Louvado seja Deus. Então fica aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4, né? E a partir do 38, é uma mensagem pequena, que não vai tomar muito tempo, mas tem um grande significado essa palavra, né? Que diz que Eliseu volta para Gilgal, né? Eliseu passou por Sunem, né? Ressuscitando o filho de uma mulher, e depois ele volta para Gilgal. Gilgal representa ou significa casa de Deus, né? E aqui a história diz o seguinte, que lá naquelas terras estava faltando alimento, estava uma grande fome naquele lugar, né? Mas eu vou ler para a gente entender melhor, que diz assim: e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço, disse Eliseu ao seu moço, põe a panela, né, no grande lume e faz um caldo de erva para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo e apanhou ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquintas e veio e cortou na panela do caldo, porque não conhecia, né? Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles aquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Louvado seja Deus. Uma palavra muito, muito conhecida, né? Acredito que as pessoas que gostam de ler o Antigo Testamento já tenham deparado com essa mensagem. Eliseu, um dos profetas muito usado por Deus, né? Sabemos que Elias, antes de partir, consagrou ele como profeta em seu lugar, né? E antes de Elias ser retirado de Eliseu, ele passou por uma prova. Eliseu passou por uma prova, né? De perseverança, se ele perseverava ou não, né? Com Elias, até Elias ser tomado. É tanto que Elias dizia: eu vou a tal lugar. Ele dizia: tão somente Deus, o Senhor vive, que eu não te deixarei. Ele ia com Elias e foi para um lado, Elias foi atrás, depois Elias foi para outro lugar, ele foi atrás, ele não largou Elias de jeito nenhum, até o momento de Elias ser tomado. Mas teve um momento que Elias perguntou para Eliseu, dizendo assim: o que você quer? Peça para mim antes de eu ser tirado de você. E a Bíblia diz que Eliseu pediu a porção dobrada do espírito de Elias, né? A porção dobrada, né?
Então aquilo que Elias fazia, Eliseu com certeza ia fazer dobrado, ia fazer maior, ia fazer melhor do que Elias. E realmente ele foi muito usado na cura, na ressurreição, né? Em fazer coisas milagrosas, fazer coisas de se espantar, né? Como a gente sabe, ele ressuscitou o filho de uma mulher. Depois ele passou por esse processo. Teve um momento que ele fez o ferro flutuar com um pedaço de madeira, né? São coisas que ele usava. A gente via que realmente não era ele, era Deus na vida dele, né? Então, Eliseu aqui nesse momento, ele vem de onde? Ele vem, acredito, lá daquelas bandas de Sumém para Gilgal, né? E ali naquele lugar havia uma grande fome, como diz aqui a história. A fome reinava naquelas terras, né? E a Bíblia diz que ele foi para um lugar onde estavam todos os filhos dos profetas, porque Eliseu, ele era professor deles. Eliseu dava aula naquele local aos profetas, né? Aos filhos dos profetas, né? Sabemos que essa escola de profeta, ela foi fundada por Samuel, passou por Elias e agora estava com Eliseu. Então Eliseu chega naquele lugar e aqueles homens estão todos desanimados porque estão com fome. E a Bíblia diz que eles se sentaram na presença do profeta, ficaram todos sentados. E o profeta naquela época, não é como hoje, representava o próprio Deus, né? Então eles ali ficaram sentados esperando que Eliseu agisse, fizesse algo. É quando Eliseu chama o seu funcionário, Gesi, né? Chama o seu moço e diz assim: vai, bota a panela no grande fogo, no grande lume, e vai buscar ervas para fazer um caldo para os filhos dos profetas, para os homens que estavam ali, para os alunos dele. E assim o moço vai fazer o fogo, né? E diz que sai um dos homens dali para buscar as ervas, né? Ele não foi fazer algo errado, ele foi buscar aquilo, ele obedeceu a voz do profeta. Ele foi buscar a erva para fazer a comida, né? Mas a Bíblia diz que ele chegando, ele viu muitas ervas, né? E diz que quando se alegrou com aquilo ali, porque ele achou bastante, então pegou sua capa, abriu, encheu daquelas ervas dos frutos daquelas ervas e trouxe, né? Tindas eram umas frutas que aquelas ervas colocavam. E diz que quando ele chegou lá no acampamento, ele corta tudo direitinho e ele coloca, né, dentro da panela. A gente sabe, como diz a Bíblia aqui, que ele não fez por mal. Ele fez por não ter conhecimento. Ele não conhecia aquela erva. Ele não sabia que era uma erva que poderia matar, né, que poderia destruir ali todos eles, matar todos eles. Mas aí no momento que ele vai, ele corta, ele traz tudo, coloca dentro da panela, obedecendo a ordem, né? E a Bíblia diz lá em Oséias, né? O meu povo está sendo destruído por quê? Por falta de conhecimento, né? Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? E ele coloca ali, diz que quando um daqueles homens prova aquele alimento, aquele caldo, aí ele clama, ele chama pelo homem de Deus, né? E diz: ah, meu Senhor, que há morte aqui na panela. E o que me chama a atenção é que Eliseu não jogou aquele caldo fora para fazer outro, não. Aquele mesmo caldo, ele traz farinha e colocou farinha dentro, diz que fez aquele caldo e deu para todo mundo comer e não havia mais morte, né? Aí eu trazendo para nossos dias hoje, né? Um certo dia eu estava ouvindo a reportagem e ouvindo o médico falando sobre alimentação, né? E ele disse que hoje o maior índice de câncer que está dando nas pessoas é a alimentação envenenada, cheia de muitos produtos químicos, muita coisa ruim, né? Principalmente os enlatados embutidos, né? As pessoas comem muito salsicha, comem linguiça, comem ketchup, essas coisas assim, qual é o outro? Mortadela. São comidas muito ruins para a saúde, né? Então, o que eu quero dizer? Muitas das vezes nós adoecemos porque nós não sabemos procurar a comida certa para comer. E a gente vê que aquele homem saiu para buscar a comida e trouxe a comida.
errada porque ele não sabia, ele não conhecia, né? Mas trazendo para o nosso mundo espiritual, essa panela pode representar, aleluia, nossas vidas. Aonde é que você está buscando alimento? Nem todos os lugares têm alimento sadio, puro, né, para você comer. Tem um evangelho puro para você comer, né? A gente sabe que hoje a gente vê por aí as pessoas querendo mudar a palavra de Deus, trazer algo mais facilitado para se viver, né? Para seguir, para obedecer. As pessoas hoje estão procurando um evangelho, né, fácil, sem renúncia. Ah, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver, nada demais. E por causa disso o inferno está se lotando de pessoas que estão dentro da igreja, mas estão mortas. Por quê? Porque estão se alimentando, estão comendo comidas estragadas. E a Bíblia diz que eu procurando saber sobre essa erva, né? Ela não mata de imediato, só se comer bastante, né? Mas ela ia matar aos poucos. Mas como, aleluia, glória a Deus. E graças a Deus que ali tinha uma pessoa que tinha discernimento e percebeu que havia algo diferente naquela comida. A gente precisa ter discernimento do que a gente está ingerindo, do que a gente está dando para a nossa alma. Aonde você está indo se alimentar? A alimentação é pura? É genuinamente pura? Você está seguindo verdadeiramente a palavra de Deus? Porque até a palavra de Deus de hoje estão querendo mudar. Tirar aquilo que não agrada e botar só aquilo que agrada. Só aquilo que cabe, que ela aceita, né? Nós sabemos que a verdadeira palavra de Deus ela tem que ser seguida de Gênesis a Apocalipse. Do jeito que Deus escreveu. Se quisermos chegarmos lá naquele grande dia. Então nós não devemos comer todo tipo de alimento. Venha para a palavra. Né? Tem muita comida enlatada por aí fora. Muitos pregadores da palavra de Deus buscando pregações já prontas dentro da internet. Às vezes nem observa o que está pregando. Muita conversa, muito falatório e nada passa de bom, de ensinamento para as pessoas. Para se manter de pé na presença de Deus. Né? E glória a Jesus que ali tinha uma pessoa que tinha discernimento e percebeu que tinha veneno, que tinha algo diferente. Né? E ele clama por socorro, ele clama pelo profeta, para que o profeta viesse ali porque havia morte. Mas o que mais me chama a atenção é o que o profeta usou para tirar o veneno. Eita, aí é onde está o mistério. Né? Ele colocou aqui, farinha, irmão. E farinha fala de quê? De trigo. Né? Jesus diz assim, se o trigo, se a semente do trigo não morrer, né? Fica ele só, né? Jesus falava dele mesmo, de trigo da farinha, porque Jesus é o quê? O pão, né? Jesus é o pão da vida, o pão é feito de quê? De farinha. Aleluia. Então ele colocou farinha. Venhamos colocar farinha na nossa vida. Venhamos colocar o pão vivo. Jesus é o pão vivo, que é feito com a farinha, né? Representa aquela farinha, representa o quê? O material com o qual se faz o pão. Jesus é o pão. Que nós possamos trazer Jesus para a nossa vida. Porque o pão da vida, quando está em nós, o veneno não faz efeito. Né? É como assim, eu tive um estudo logo no início da minha fé, e no estudo falava que a serpente, quando picou Eva, né, contaminou Eva, ela jogou o que dentro de Eva? Um veneno. E por causa desse veneno, toda a humanidade morreu. Toda a humanidade se afastou de Deus. Ou seja, contaminou. Né? Mas nosso Deus, Ele prometeu enviar um antídoto chamado Jesus Cristo. Então Jesus é o antídoto que tira todo o efeito do veneno. Então traga Jesus para a tua vida, para a minha vida. Para que esse veneno, aleluia, seja detectado antes de você colocar, antes de você se alimentar. Traga Jesus para a sua vida. Que você peça ao Senhor discernimento. Senhor, abra a minha visão, para que eu possa comer comidas sadias, que não deixe minha alma adoecer,
Comidas que não me deixem morrer na fé. Aleluia. Veja que ele disse assim, traga comida. Ele foi buscar comida. Ele foi buscar erva. Ele não foi buscar veneno. Né? Mas a falta de sabedoria, a falta de conhecimento, trouxe coisas que não era para trazer e colocou na panela. Muitas das vezes nós não temos conhecimento e quer comer de tudo. E tudo que as pessoas passam para nós quer trazer. Que nós possamos aprender com o Espírito Santo e comer uma alimentação sadia para que haja vida. Né? Diz que quando Eliseu colocou aquela farinha naquela comida, ele mandou que desse para todos os homens que ali estavam. E a Bíblia diz que já não havia mais veneno. Jesus é o nosso antídoto, o nosso pão da vida. Eu sou o pão da vida. Foi assim que Jesus falou. Né? Que nós possamos ter discernimento desse alimento. Onde é que você está indo buscar? Tem pessoas que saem do seu canto, da sua casa, da sua igreja. Aí hoje eu vou para a igreja de fulano de tal, que lá Deus fala. Ei, cuidado, que nem toda voz é de Deus. Nem toda voz é de Deus. A Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Jesus disse isso. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então que nós possamos vigiar onde é que tem a palavra, onde é que tem verdadeiramente o pão puro, o pão purificado, o pão que dá vida. Aonde está sendo pregado Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Um Jesus que chamou você, aleluia, e te deu uma cruz. Foi uma cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, tome a cruz e siga-me. Jesus não facilitou nada para ninguém. Jesus não se fez de menino para ganhar menino, não. Jesus pregou a verdade. Jesus chamou e pregou e ensinou a verdade. Né? Tem pessoas por aí, igrejas, né? A gente vai fazer uma coisinha aqui bem legal, um culto no escurinho, com luz negra, para a gente chamar o jovem. Davi foi jovem. Ninguém viu Davi fazendo coisas erradas para chamar outro jovem. Né? Jesus foi jovem. Ninguém viu Jesus por aí fazendo, pregando ou fazendo coisas para chamar pessoas da sua idade. Não, Jesus pregou a verdade. E se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A panela pode ser a tua casa. O que é que você está trazendo para dentro da sua casa? Que tipo de alimento você está dando à sua família? Preste atenção. O veneno mata. Às vezes mata de uma vez, como foi dito no início. Né? Dependendo do tipo de veneno e a quantidade. E às vezes dá tempo de ser socorrido ainda para o hospital. Né? Às vezes vai devagarinho. E tem certos alimentos que ele traz vários tipos de doença. Um neto meu, um certo tempo, teve um problema de intoxicação. Porque ele comeu salsicha, mortadela. Né? E ele começou a se sentir coceira. Se coçar e ficar todo encalombado. Quando a minha menina levou ele para o médico disse, ele comeu o quê? Tire isso dele. Tire isso dele. Né? E tem comida que dá comichões. Tem muitos crentes por aí se coçando. Porque está comendo alimento contaminado. Passe a examinar as escrituras, porque é dela que está escrito sobre a vida. Passe a examinar as escrituras. Como já foi dito no começo, conheça Jesus e prossiga em conhecer. Não vá comer de tudo por aí, não. Traga Jesus para dentro da sua vida. Traga o pão da vida. Alimente-se no pão da vida. E você terá saúde. Que Deus abençoe você. Abençoe sua família. Medite nessa palavra. Veja bem o que diz a palavra. Havia fome. Às vezes, no momento da fome, dependendo da quantidade da fome, porque quem passa pouca fome dá para resistir um dia, 2 dias, mas quem passou muita fome, às vezes cai o desespero. A fome traz o desespero, traz a fraqueza e traz a morte. Né? E por causa disso, ele estava tudo parado, sentado, desanimado, esperando que o homem de Deus fizesse alguma coisa. Né? E o nosso Deus,
Ele não deixa, Ele não desampara ninguém, né? Quando nós clamamos, Ele nos socorre. Foi isso que aconteceu, né? Mas, irmão, mas Ele nos chamou, por que Deus permitiu? Isso aqui vem a nos aprender. Que do jeito que aconteceu com ele, ele foi sem conhecimento buscar alimento e trouxe para dentro daquele lugar, daquela tenda, né? Daquele local onde estavam aqueles homens. E por pouco, quase matava todos, né? Mas por que Deus deixou isso escrito? Para que a gente venha aprender, né? Deus permitiu que tudo isso acontecesse e deixou escrito para que nós venhamos aprender. Para que a gente não venha sair para todos os lugares buscar todo tipo de alimento para se alimentar. Mas que venha se alimentar na própria palavra de Deus. E coma esta palavra, como diz a palavra de Deus, diz, coma ela, se alimente dela, 24 horas. Alimenta a sua alma. Não deixa a sua alma ficar enferma, com fome e procurando qualquer comida para comer. Certo? Que Deus abençoe, que Deus guarde em nome de Jesus.